Por que Trump quer o dólar fraco? No vídeo de hoje eu vou desmistificar essa ideia de que a gestão do Trump está cometendo tantos erros que o dólar está se enfraquecendo perante outras moedas. Vamos então esclarecer a você que me acompanha qual é a estratégia da administração pública norte-americana, por que eles querem um dólar mais fraco, por que Scott Bessent, Howard Lutnick estão todos em consenso e agem de maneira estratégica para ter um dólar mais fraco. Lembrando, não é uma defesa da estratégia utilizada pelo governo Trump, é apenas a explicação do racional por trás desse pensamento e das estratégias implementadas pela administração Trump. Mas antes de começar, já faço aqui aquela chamada que você já conhece, temos várias pessoas que assistem ao conteúdo do canal, mas que não nos seguem. Então, por favor, se inscreva aqui, marca o sininho para receber notificação. Nós subimos pelo menos um vídeo por dia para você e você certamente vai estar muito informado com as principais notícias, novidades e inovações no mercado internacional e brasileiro, sempre trazendo conteúdos muito interessantes. Mas, dito isso, vamos aqui ao nosso conteúdo de hoje, ao vídeo de hoje, explicando as razões desse dólar mais fraco, qual é a estratégia por trás disso. Primeiro ponto, a ideia de transformar as empresas norte-americanas em empresas mais competitivas no que concerne à exportação de produtos e de serviços. Vamos lá, por que Trump deseja então um dólar mais fraco? Esse é o primeiro ponto. Qual é a estratégia por trás disso? Transformar as empresas americanas em competidoras internacionais que consigam bater os concorrentes de outros países, como Japão, China, Alemanha, entre outros países que concorram com empresas norte-americanas no cenário internacional. Um exemplo para que você entenda com muita facilidade. Vamos pegar uma Big Tech americana, vamos pegar o Google para você entender. O Google tem receitas em outros países, vamos pegar o Brasil que vai ficar muito claro. Receita do Google com o YouTube. Ele divulga os anúncios nos vídeos, você aqui está me assistindo, provavelmente vai ter algum anúncio, e ele ganha essa receita paga pelo anunciante em reais. Quando o Google vai demonstrar no seu balanço os resultados da empresa, ele é obrigado a fazer a conversão do real para dólar para divulgar isso na receita do trimestre. Com um dólar mais fraco, essa receita advinda do Brasil torna-se mais relevante, mais expressiva em dólar, porque com o câmbio mais fraco, o real vale mais e, por consequência, essa receita tem um leve aumento pela conversão da moeda do real para o dólar. Então, essa é uma primeira estratégia. Em termos nominais, a receita dessas empresas sobe. E isso vai se conectar com o último ponto que eu vou falar, que é o fato de que nominalmente as receitas vão crescer e isso vai puxar a bolsa, vai puxar os mercados de capitais. Outro exemplo, a Caterpillar, por exemplo. A Caterpillar é uma empresa que faz maquinário, faz tratores, faz guindastes, vários produtos, bens pesados para a construção civil. A mesma ideia. Se a Caterpillar vendia um trator para o Brasil, por exemplo, a um determinado preço, agora com o dólar mais fraco, esse trator pode ser mais barato. E por consequência ela consegue vender mais, um volume maior e consegue ter uma receita nominal maior na hora de fazer a conversão. Por isso, Trump favorece as empresas norte-americanas do aspecto nominal, com crescimento de receita, e isso se casa com a reindustrialização norte-americana, proposta também na agenda do Trump, do Make America Great Again, de fazer uma ruptura com a globalização das últimas décadas, trazendo as cadeias de produção para os Estados Unidos para que haja a abertura de empregos no próprio país, sem a ida de cadeias de produção para o exterior, com o intuito de obter mão de obra barata e diminuir o custo da produção. Lembre-se, nesse ponto da reindustrialização e da ruptura, chamada desglobalização, que o Howard Lutnick, na sua palestra em Davos, que inclusive foi muito polêmica, pelo que eu soube ali nos bastidores, várias pessoas, inclusive a Christine Lagarde, teria abandonado no meio do discurso a sessão. O Howard Lutnick, ele destacou que realmente há um claro interesse em retomar os empregos que foram dirigidos para outros países para que a população norte-americana passe a ter essa ocupação. De um aspecto econômico, realmente não tem muita racionalidade nesse discurso, mas nós temos aqui que apresentar os argumentos por trás dessa estratégia. Eu não estou fazendo aqui um juízo de valor nesse primeiro momento, mas é o argumento utilizado, a reindustrialização está conectada, portanto, a esse câmbio mais favorável, a possibilidade de crescer as receitas nominalmente e fazer essa ruptura da desglobalização. Esse, portanto, o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à crítica do Trump em relação a países que, na sua visão, são manipuladores de câmbio, manipuladores de moeda.
Trump há pouco tempo fez uma crítica ao Japão e à Coreia por serem países que estão tentando manipular o câmbio para que as suas próprias companhias, companhias japonesas, companhias coreanas, sejam mais competitivas no cenário internacional. E isso também leva a uma força do dólar, uma preponderância do dólar perante essas moedas, que é algo que ele não quer que ocorra, porque seria algo como um jogo desigual em que alguns países estrategicamente tentam desvalorizar a sua moeda, ao passo que o dólar se fortalece como consequência dessa estratégia. Nesse ponto dessa guerra cambial, eu penso que o principal foco do Trump é a China. A China tem uma política monetária casada com a política fiscal, então o PBOC e governo chinês atuam conjuntamente de forma muito harmônica para tentar manter um câmbio muito estável, com pouca oscilação, para favorecer as exportações chinesas, que é um modelo econômico que a China utilizou por décadas e que agora parece que o Xi Jinping quer mudar, fazendo com que a economia chinesa seja voltada ao seu próprio mercado doméstico. Isso parece ser agora a nova fase da China, já mais voltada a ter uma classe média grande, robusta, que seja consumidora e capaz de gerar o próprio crescimento econômico sem depender tanto das exportações. Esse parece ser um plano estratégico mais de longo prazo do Xi Jinping até 2030. No entanto, nesse primeiro momento, o que nós estamos vendo é uma desvalorização histórica do yuan perante o dólar. Histórica não no sentido de ser tão acentuada, mas sim porque ele começa a sair de um range. Eu vou pedir aqui para o Pedro colocar o gráfico aqui no vídeo para você perceber a desvalorização do yuan nas últimas semanas em relação ao dólar. E você vai perceber que o governo chinês e o Banco Central chinês nunca deixaram sair muito da proporção de $1 para 7 renminbi. Renminbi e yuan, aqui eu estou usando, são termos sinônimos para me referir ao câmbio chinês. O governo nunca deixou passar muito desse câmbio de 1 para 7. No entanto, agora está caindo, já chegou a bater 1 para 6,94, que eu olhei agora há pouco no gráfico antes de gravar o vídeo. Então perceba que também existe uma intenção de Trump de forçar o governo chinês e o Banco Central chinês a apreciarem a sua própria moeda. Por anos, eles conseguiram segurar mais ou menos nesses parâmetros e agora, desde 2023, nunca tivemos o yuan com esse câmbio abaixo de 7 e agora chegamos novamente a esse marco e parece, pelas declarações das autoridades chinesas, que os chineses vão deixar dessa vez o yuan se apreciar um pouco. Então veja só, o Trump, que historicamente, eu me lembro, na campanha do primeiro mandato, quando ele foi eleito em 2016, ele já falava que os chineses eram manipuladores de câmbio e que algo precisava ser feito. E o Trump, portanto, depois de mais de 8 anos, continua com essa mesma visão e agora implementa nesses pilares que eu estou tentando demonstrar para você, essa estratégia de atacar o yuan, que me parece que realmente é a moeda mais voltada, de maior preocupação do presidente para que haja uma economia e um conjunto de empresas norte-americanas mais competitivas no cenário internacional. Terceiro ponto, que é bastante polêmico e talvez seja o mais criticado da agenda de Trump, é a ideia de diminuir o déficit comercial, uma vez que as importações se tornam mais caras e as exportações mais baratas. E com isso, o país consegue diminuir o seu déficit comercial, já que as exportações serão elevadas. Esse é um tema polêmico porque os economistas discutem, é quase consensual isso, de que o déficit comercial em si não é um problema, e sim a produtividade do país, a capacidade do país de realmente gerar ganhos econômicos relevantes. De todo modo, para a agenda de Trump, para que ele reforce isso com sua base, com o seu eleitorado, é um argumento importante para falar, olha, o nosso déficit comercial com os outros países diminuiu bastante, e não se esqueça também que além dessa questão do déficit comercial, exportações e importações, temos as tarifas aplicadas a esses países que exportam para os Estados Unidos, portanto, da ótica da importação norte-americana, essas tarifas também estão proporcionando maior arrecadação ao país. Houve um aumento de arrecadação de 300 bi em 2025, 300 bi de dólares só de tarifa, só de receita advinda de tarifa, e, portanto, isso reforça o argumento de Trump. De novo, não tem muita lógica econômica, por isso que os economistas criticam tanto, mas para a retórica do governo, para a sua base eleitoral, faz todo sentido. O quarto ponto, que eu já falei no início do vídeo, mas aqui é de uma ótica um pouco diferente, porque aqui nós vamos falar da ótica do PIB, é o crescimento nominal mais alto. Scott Bessent, ele é muito claro na sua argumentação ao explicar que esse PIB nominal mais alto, com esse dólar mais fraco, vai proporcionar uma diminuição do endividamento norte-americano naturalmente. Então,
com a relação dívida-PIB e um dólar mais fraco, esse endividamento norte-americano, sem que haja nenhuma necessidade de reforma fiscal clara, passada no Congresso, discutida com as duas casas, naturalmente essa diminuição do déficit ocorrerá. E essa preocupação que existe com o crescente endividamento norte-americano, quando nós olhamos na relação dívida-PIB, que é o ponto mais alto da história dos Estados Unidos e que não tem, isso é muito curioso, não tem até o momento um endereçamento claro por parte da classe política, não há uma preocupação clara de ambos os partidos, republicanos e democratas, com relação à necessidade de conter o aumento da dívida pública norte-americana. Com esse aumento nominal do PIB, naturalmente há um enfraquecimento da dívida em relação ao PIB e isso, mais uma vez, pode gerar a longo prazo uma diminuição na curva de juros, principalmente dos vértices longos, e aí eu me refiro a 10, 20, 30 anos, que são os vértices da curva de juros que estão mais sensíveis à situação fiscal do país. E por isso, um vértice mais baixo, de 10 anos, por exemplo, ajuda muito na precificação das empresas, a precificação de ativos de risco e ajuda também a avaliar a situação de risco do próprio país, da sua emissão de dívida. O quinto tópico é a sustentação dos mercados financeiros e isso decorre do quê? De commodities em alta, bolsas também em alta, porque nominalmente a alta das receitas, a alta dos lucros das empresas e, lembrando, Trump sempre utiliza o S&P 500, o Nasdaq, como métricas para avaliação do sucesso do seu governo. Então, é muito normal nós avaliarmos nos discursos a referência, olha, no meu governo a bolsa atingiu as máximas agora e isso é resultado das nossas políticas econômicas, isso demonstra que a economia americana está muito forte. Constantemente no discurso do presidente nós percebemos esse uso dos índices para respaldar o sucesso da sua administração e o dólar mais fraco, como eu expliquei no primeiro tópico, com o aumento das receitas internacionais e a impulsão dos lucros líquidos das empresas, tende a puxar as bolsas e é por isso que os analistas de mercado estão muito animados com a bolsa em 2026, com a bolsa americana em 2026. Se você tiver interesse, tem um vídeo aqui no meu canal sobre a análise do Mike Wilson que eu coloquei. Vou pedir para o Pedro colocar o link do vídeo aqui, que é o vídeo do Mike Wilson, do Morgan Stanley, fazendo a sua análise prospectiva para o mercado acionário em 2026. Se você tiver mais interesse, tem tudo a ver com esse tópico. O último ponto dessa desdolarização, dessa fraqueza do dólar, diz respeito à diminuição da pressão sobre emergentes e uma possível tentativa de conter os danos decorrentes de medidas de sanções que foram aplicadas no passado, e aqui eu me refiro sobretudo às sanções aplicadas à Rússia com congelamento de ativos e com esse dólar mais fraco tentar conter um pouco essa desdolarização, evitar com que os países saiam do núcleo e do sistema do padrão dólar, evitando, portanto, a formação de outros eixos de negociação. Lembrando, países do BRICS já ventilaram a possibilidade de negociação em outras moedas e o próprio Xi Jinping disse há pouco tempo, há poucos dias, que tem um interesse em transformar a yuan em uma moeda que sirva de negociações internacionais para as negociações bilaterais de diversos países que eventualmente não sejam mais aderentes ao dólar e, portanto, as negociações poderiam ser feitas exclusivamente na moeda chinesa. Todas essas medidas estratégicas fazem parte do plano da administração pública do Trump e o que eu gostaria de enfatizar, tendo explicado todos esses tópicos, é para que você que me assiste tenha uma visão mais aguçada e não caia numa narrativa, numa ideia muitas vezes ventilada em jornais, de que só pelo fato de que algumas medidas foram tomadas, essa desvalorização do dólar perante as moedas de países desenvolvidos e emergentes só são indicativas de que o governo errou. Não é bem assim, não é, olha, essa captura do Maduro, o que aconteceu, tudo bem. Tudo isso tem uma interferência geopolítica, existe uma instabilidade geopolítica, uma imprevisibilidade, um rompimento com países europeus, com o próprio Canadá, em relação às questões principais e até com a formação realmente cultural desses países, defensores de um modelo liberal, democrático, tudo isso é verdade. Porém, achar que não há uma estratégia por trás dessas ações é um pouco de ingenuidade. Existe um plano por trás desse movimento de enfraquecimento do dólar e nós precisamos entender qual é a estratégia por trás disso. Se está errado ou não, cabe a você avaliar com base nos argumentos que eu apresentei. Mas entenda que existe um racional por trás dessa estratégia e você, investidor, sabendo disso, assistindo a esse vídeo,
agora tem uma base muito melhor para tomar as decisões em relação ao seu portfólio. Veja só que interessante. Uma pessoa que estava aqui comigo antes de começar a gravação me perguntou: quer dizer então que se o dólar está mais fraco, não faz sentido aumentar as remessas para que eu tenha mais ativos em dólar, já que o dólar está mais fraco? É um raciocínio inteligente. É uma pessoa que está procurando diversificação do seu patrimônio e aproveitando um momento de fraqueza do dólar para aumentar a exposição a ativos dolarizados. Lembrando, hein, que eu sempre falo para você, às vezes tem muitas pessoas aqui também que assistem que estão começando. Quando nós discutimos essa questão de ativos dolarizados, aumentar a exposição a ativos dolarizados, não estamos nos referindo a comprar dólar para guardar na gaveta. Não é isso, pelo amor de Deus. É a compra de ativos dolarizados. Então nós estamos nos referindo a ativos reais, a ações ou pelo menos a compra de bonds norte-americanos, de empresas listadas na Bolsa Americana e que emitem seus bonds para que os investidores de renda fixa façam a alocação no seu portfólio. É isso que nós estamos falando. Então talvez faça sentido aproveitar essa queda do dólar para que haja o aumento da exposição, seja pela compra de ações norte-americanas, seja pela compra de bonds norte-americanos. Mas aqui, para encerrar o vídeo, é apenas uma reflexão para que você comece a entender quais são as deduções que você pode fazer a partir do meu vídeo e começar a pensar como investidor a partir das informações que eu estou passando para você. Se encerramos o vídeo, espero que você tenha gostado. Um vídeo um pouco mais longo, tentando destrinchar cada ponto por trás da estratégia do enfraquecimento do dólar e para deixar você mais bem informado para a tomada das suas decisões. Se você gostou desse vídeo, não deixe de seguir o canal e continue acompanhando para mais assuntos ligados à direita, economia, mercados, geopolítica, entre outros assuntos do meu interesse. Aqui também nós discutimos sobre saúde, exercício físico, longevidade, entre outras questões. Se você tiver mais interesse, também me siga nas outras redes, @RafaelAbismusa, em todas elas, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, sempre produzindo conteúdo diariamente. E também temos nosso podcast, que é o Panorama do Mercado com Abs. Todo dia de manhã cedo eu comento as principais notícias do mercado e esse podcast está no YouTube, está no Spotify e está no agregador da Apple de podcasts.